A paz do Senhor, amém? Eu quero aproveitar esses momentos para meditar junto com os amados irmãos, amigos, ouvintes, da Palavra de Deus, uma partícula que está escrito no livro de 2 Reis, capítulo 5, amém? Eu sou o pastor Mauro, gosto de meditar e gosto de passar mensagens para ajudar a encorajar aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que estão um pouquinho debilitados no Evangelho, na sua vida diária, Porque a palavra de Deus nos ensina: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então, indistintamente, quem quer que seja, nós devemos ter esse propósito de anunciar as boas novas, amém? Então eu quero passar para vocês um pequeno texto no livro de 2 Reis, capítulo 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Até aqui, amém? Então vocês vejam bem que ser simples, ser humilde, ser paciente, nunca deixou de ser um privilégio diante de Deus. Porque o que Deus quer, irmãos, que nós façamos a diferença. Porque a palavra de Deus diz, que nós temos que ser luz. E essa luz tem que brilhar, essa luz tem que resplandecer, para que as pessoas que estão em lutas, dificuldade, estão em situações críticas, ao olhar para nós, notem alguma coisa diferente. Notem alguma coisa que elas, ainda que vejam, não compreendam. E nós podemos mostrar para elas que, seja qual for o problema, seja qual for a situação de vida que elas estejam vivendo, há esperança, amém? Então eu quero dizer para vocês o exemplo dessa menina que estava a serviço na casa de Naamã. Vocês notaram a humildade e a simplicidade dessa menina? Ela era para ser uma menina aborrecida, revoltada, sempre de mau humor, agressiva. Mas por que ela poderia ter essas condições? Porque ela era ainda uma jovenzinha que provavelmente tinha sua liberdade junto aos seus coleguinhas, seus irmãos, junto da sua família. Tinha a sua liberdade de brincar, de correr, de cantar. De repente vem alguém, um exército, e apreende milhares de pessoas ali, inclusive ela.
E se já não bastasse, este oficial que aprendeu a colocou a serviço da sua senhora na sua casa. Mas vocês vejam bem a atitude desta menina. É aí que nós temos que mostrar a diferença entre a luz e as trevas. Porque aquela menina, saindo de uma situação de trevas, por tudo que estavam fazendo com ela, mas ela ainda demonstrava nela que havia uma luz a brilhar e que esta luz ainda iria testificar. E quando a mulher de Naamã estava próxima, ela ainda lhe falou: olha, se o meu senhor estivesse lá na cidade de Samaria, aonde há um homem de Deus, ele oraria por ele e ele ficaria restaurado da sua lepra. Vocês vejam bem, para que essa menina vai se preocupar com alguém que aprendeu? Para que aquela menina iria se preocupar com alguém que a pôs como escrava para trabalhar? Eu acredito que na época não havia um salário, era apenas a troca da cama e comida. Mas eu digo para vocês, hoje em dia, infelizmente no Evangelho que nós pregamos, no Evangelho em que se é anunciado na maioria das igrejas, na maioria dos cristãos, é só a troco de interesse, é só a troco de posições e condições financeiras, porque a humildade, a simplicidade já não está existindo mais. Quando a palavra do Senhor diz: dê de graça aquilo que de graça recebeste. Hoje a maioria estão vendendo, estão buscando condições financeiras por aquilo que receberam de graça. Mas não foi o caso daquela menina. Aquela menina, embora estando numa situação crítica, difícil ali, como uma escrava, posta para trabalhar na sua pouca idade, mas ainda teve amor, compaixão por aquele senhor que a trouxe presa, dizendo que na cidade onde ela morava, que ela fazia parte, tem um homem de Deus ali que iria orar por ela, por ele, e restaurar da sua lepra. E quando Naamã chegou lá do trabalho, lá no palácio, a esposa dele notificou para ele o que a menina havia falado. E ele acreditou nas palavras que aquela menina tinha relatado à sua esposa. E ele voltou lá para o rei e relatou todo o assunto que ele havia ouvido. E o rei, como o amava, o rei como o tinha como seu melhor oficial, imediatamente escreveu uma carta, citando ao rei de Israel para que o recebesse lá e logo então orasse por ele e curasse. Amém? Agora vocês vejam bem. Naamã saiu de uma distância longe, com os seus subordinados, com cavalos e mulas arriadas, cheio de roupas, de dinheiro, em condições para uma viagem de ida e volta. E percorrer uma distância muito longa. Mas quando ele chegou na cidade onde morava o homem de Deus, ele mandou anunciar
E qual foi a sua surpresa que o deixou indignado? Foi quando o homem de Deus, sabendo que Naamã estava ali, para que ele orasse por ele e fosse restaurado da sua lepra, o homem de Deus lhe mandou um recado: vai, mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Quando Naamã recebeu o recado, se indignou. Sabe por que ele se indignou? Porque abaixo do rei, ele era a autoridade maior. Ele estava acostumado a só dar ordens. Dizia este soldado, vai, e ele vai. Diz aquele, vem, e aquele vem. Diz a este, faz isto, e ele faz. Agora chega um homem de Deus, um que para ele não significava nada, e manda eu ir mergulhar no rio 7 vezes? Na minha cidade, ele disse, que tem 2 rios de águas puras, água cristalina, que no você olhar, enxerga o fundo do rio, areia no fundo do rio. E agora eu tenho que mergulhar neste rio, que o Rio Jordão naquele tempo já não era limpo ali naquele lugar. E Naamã ficou indignado. Por que, meus irmãos? Por que Naamã ficou indignado? Porque na realidade, geralmente, todos aqueles que têm condições financeiras, têm posição social, está acostumado no luxo, na riqueza, nas condições superiores de dar ordem, de determinar o que quer que seja, como quer por causa da sua condição, ele não quer saber de se humilhar. Ele não quer saber de descer do seu pedestal. Então foi aonde Naamã se indignou e se revoltou e disse aos seus subordinados, não, vamos embora, vamos voltar. Eu não vou mergulhar em rio nenhum. Mas vocês vejam bem, quando Deus quer fazer uma obra, quando Deus quer transformar uma pessoa, quando é preciso nascer de novo, da água e do Espírito, as coisas acontecem. Vocês vejam bem que os seus subordinados naquele momento disseram, pai Naamã, veja bem, nós viemos de tão longe, nós viemos de uma condição difícil acesso. O homem de Deus aí, ele não exigiu nada demais. Ele não questionou com o Senhor, não o desapontou, apenas mandou que o Senhor mergulhe 7 vezes no rio. Não é difícil aceitar aquilo que o homem de Deus lhe pediu. Então Naamã, diante daquela situação, vendo que os seus subordinados tinham procurado fazer com que ele entendesse que era coisa tão simples que o homem de Deus estava pedindo. E vocês vejam bem que Naamã deveria ser muito bom para eles. Ainda que ele fosse um oficial que agisse conforme ele agia, mas para os seus subordinados ele deveria ser um oficial muito bom. Porque eles o tratavam como pai Naamã. Pai Naamã, pai Naamã. E quando Naamã recebeu aquela orientação do seu subordinado, ele desceu do seu cavalo, ele se despiu da sua roupagem, como se diz, da
sua patente de oficial, da sua couraça, né, de protetora. Quando ele se despiu ao todo, que deve ter ficado de calção, ele entrou na água. E no entrando na água, mergulhando, a primeira vez, quando ele levantou-se, ele continuava leproso. E o pior é que agora, além de leproso, sujo também, porque a água não era limpa. Mas indignado ele ficou. Quer dizer, ele estava se sentindo humilhado diante dos subordinados, diante de um homem lá que se dizia ser homem de Deus. O que aconteceu? Ele mergulhou a segunda, mergulhou a terceira, mergulhou a quarta vez, mergulhou a quinta vez e mergulhou a sexta vez também. E continuava da mesma condição. Continuava com a mesma lepra, com a mesma sujeira da água. Porque, irmãos, eu quero dizer para vocês que estão passando momentos difíceis, o nosso querer é que quando nós pedimos alguma coisa a Deus, o nosso querer é que quando nós estamos passando por situações difíceis e nós buscamos a Deus, nós achamos que Ele tem que nos atender de imediato, que Ele tem que curar logo naquele instante aquela lepra, aquela enfermidade, que Ele tem que abrir rápido uma porta de emprego. Senão não vamos crer nele. E não é assim que funciona. Não é desta forma que Deus age. Deus não age no nosso querer. É no tempo dele e na hora dele. Nós é que temos que saber entender, descendo da nossa posição, descendo do nosso orgulho, do nosso eu, da mesma forma que Jesus, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. É assim, meu irmão. É assim, meu ouvinte. É assim que nós temos que agir. Não é querer que as coisas aconteçam no nosso tempo da forma que nós queremos, mas da forma que Deus quer. Porque Ele sabe fazer e Ele faz melhor. Aí, vocês vejam bem, na sexta vez Naamã mergulhou e levantou o leproso ainda, e sujo pelas águas, indignado, revoltado, como se diz agora, mais humilhado, envergonhado, como se diz, estava fazendo o papel de bobo. Mas os seus subordinados disseram: Pai Naamã, o senhor já mergulhou 6 vezes, só falta uma vez. Falta uma vez só, Pai Naamã. É só isso que o homem de Deus lhe pediu. E mais uma vez, Naamã se humilhou. Mais uma vez, Naamã reconheceu que as coisas não podiam ser conforme ele queria, mas como Deus queria que fosse. E ele mergulhou a 7ª vez. E diz a palavra de Deus que quando Naamã mergulhou a 7ª vez, a pele dele estava como a pele de um bebê, novinha, fresquinha assim, com aquele cheirinho gostoso que você sabe que tem a pele de um bebê, toda restaurada, sem a lepra, sem sujeira nenhuma. É assim, irmãos. É assim que Deus opera na minha vida. É assim que Deus opera na sua vida. A partir do momento que nós descemos do nosso pedestal, a partir do momento que nós descemos do nosso orgulho,
Vocês vejam bem que na festa das bodas, Maria intercedeu a Jesus porque tinha acabado o vinho. Ela pediu para que ele agisse e ele disse: não, mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Mas vocês vejam bem, quando Maria disse aos empregados: façam tudo conforme ele vos disser, aí sim. Vocês estão vendo a diferença? Enquanto ela queria do jeito dela, enquanto ela quis interceder pela festa, Jesus, não, isso aí não é problema meu, isso aí não é obrigação minha, não é compromisso meu. Mas a partir do momento em que ela se humilhou, dizendo para os empregados: olha, façam tudo conforme ele vos disser, aí sim, quando fizeram tudo conforme Jesus tinha mandado, aí sim a água foi transformada em vinho. A água foi transformada em vinho na vida de Naamã. Agora ele estava purificado. Agora ele estava transformado. E o que o mais interessante nisso, meus irmãos, meus amigos, se você ler essa passagem que eu li um pouco mais adiante, vocês vão ver, vocês vão perceber que Naamã não foi só curado no exterior, não, por fora, não. Ele não foi curado só da lepra. Ele foi curado interiormente, espiritualmente. Porque quando ele percebeu aquela transformação, quando ele percebeu aquela cura maravilhosa, ele se prostrou diante do homem de Deus, oferecendo presentes e pedindo ao homem de Deus que Deus me perdoe quando eu tiver que me encostar nos braços do meu Senhor para ajudá-lo a se prostrar diante da imagem. Deus me perdoe, porque eu não estarei mais eu fazendo aquilo de coração, apenas como um compromisso de apoiar o meu Senhor, o meu Rei, pela sua avançada idade. Mas não serei mais eu me prostrando diante de uma imagem, pois agora eu sei que existe um verdadeiro Deus que transforma, que purifica. É assim que o nosso Deus age. É assim que o nosso Deus quer agir na vida de milhões e milhões de pessoas. Mas infelizmente esse mundo jaz no maligno e as pessoas estão mais voltadas, estão mais inclinadas às coisas mundanas, estão mais dedicadas às coisas do pecado do que a palavra de Deus. Mas eu digo para você que está ouvindo esta mensagem, se você crer na palavra de Deus, se você acreditar em Jesus Cristo, Ele vai te lavar, vai te transformar e vai te levar para o céu. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo continue falando em nossos corações.